de hoje abordaremos assuntos das unidades 3, 4 e 5. Iniciaremos falando acerca das teorias psicológicas, suas implicações na educação. E hoje vamos voltar nosso olhar para as teorias behaviorista e Gestalt, identificando suas contribuições para a prática em sala de aula, ou seja, para o processo de aprendizagem. Como se dá o processo de ensino-aprendizagem à luz dessas teorias? Ao longo de nossa aula de hoje, estaremos construindo essa resposta. O processo de desenvolvimento de aprendizagem tem sido objeto de estudo dentro da psicologia ao longo do tempo, e diferentes abordagens são encontradas nas diversas teorias psicológicas. O homem gosta de enquadrar, classificar tudo o que se conhece, e na psicologia não é diferente. Cada cientista traz consigo uma concepção de homem, e esta influencia os seus estudos. Conforme a concepção de homem adotada, teremos uma concepção de objeto de estudo coerente com ela. Como encontramos neste momento uma riqueza de valores sociais que permitem uma grande diversidade de concepções do homem, dizemos então que a psicologia hoje se caracteriza pela diversidade de objetos de estudo. Não podemos falar de uma psicologia, mas de psicologias no plural, lembrando que são várias as teorias. Dessa forma, apresentaremos aqui as principais tendências teóricas, a partir dos conceitos básicos, buscando trazer a contribuição de cada uma delas para a formação do professor, de forma a facilitar a compreensão do processo ensino-aprendizagem. Trataremos das principais teorias da psicologia no século XX. Para inúmeros autores, as principais correntes teóricas da psicologia deste período são: as principais correntes teóricas da psicologia: o behaviorismo, que se desenvolve no contexto dos Estados Unidos com Watson, e seu maior expoente foi o Skinner. Traz uma concepção ambientalista, define o fato psicológico segundo os princípios da ciência positivista. Defende o rigor das ciências naturais, e nessa abordagem o fato psicológico deve ser passível de ser observado, mensurado e experimentado em laboratório. Dessa forma, é possível conhecer, prever e controlar o comportamento humano. A Gestalt surge na Europa e se contrapõe aos princípios defendidos pelo behaviorismo. É um termo alemão que pode ser traduzido por forma, busca compreender o comportamento humano na sua totalidade. A psicanálise, ela nasce na Áustria com Sigmund Freud, destaca a importância da afetividade e do inconsciente, quebrando o primado do método positivista e postulando outro método para o estudo dos fenômenos psicológicos. Logo em seguida, temos as teorias interacionistas, teoria de Jean Piaget e a teoria de Vygotsky. São teorias que fogem a qualquer noção determinista dos fatos psicológicos. Buscam compreender os processos de desenvolvimento e de aprendizagem e suas interações, levando em consideração a realidade, objeto do conhecimento e o sujeito que conhece. Então, a partir de agora, estaremos aprofundando os conhecimentos acerca das teorias behaviorista e da Gestalt. Preparados? Então, vamos lá. O behaviorismo. Davis esclarece que os ambientalistas tentam reforçar reações positivas e punir ações negativas. Exemplo: elogiar uma criança quando esta arruma seu quarto para reforçar a ação positiva e fazer a criança pagar por ter quebrado uma vidraça como punição para sua ação negativa, pois assim ela tomará mais cuidado ao jogar a bola. Há ainda o procedimento que pretende acabar com alguma ação. A extinção é usada, por exemplo, como conta a autora, para acabar com a bagunça de um aluno que pretende chamar a atenção da professora com tal ação. Ao fingir que não percebe o comportamento do aluno, a professora retira totalmente seu estímulo e a criança para de fazer bagunça para chamar a atenção. A principal crítica à concepção ambientalista é que esta vê o homem como um ser passivo, que pode ser manipulado e controlado pela simples alteração do ambiente ou situação em que se encontra. Não há na concepção ambientalista a preocupação em explicar os processos pelos quais a criança raciocina e se apropria do conhecimento. Ao definir o comportamento como fato possível de ser observado, mensurado e experimentado em laboratório
e passível de ser reproduzida em diferentes situações e sujeitos, Watson deu à psicologia o status de ciência que os psicólogos vinham buscando. O behaviorismo também foi influenciado por Todic, americano, que postulou a lei do efeito, segundo a qual um comportamento seguido imediatamente de uma recompensa agradável tende a aumentar a sua frequência. Com esse pensamento acima, buscaremos nesta unidade, como objetivo específico, compreender as implicações práticas dessa teoria em sala de aula. O termo behaviorismo foi usado pela primeira vez por John Watson em artigo publicado em 1913 nos Estados Unidos e significa comportamento. O Watson tinha pretensão de fazer da psicologia uma ciência empírica e notabilizou-se por definir o fato psicológico de modo concreto a partir da noção de comportamento. Teóricos afirmam que todo conhecimento provém de experiência. Acredita-se que o fator determinante dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem é o meio ambiente. O behaviorismo limita seu estudo ao comportamento. Behavior, em inglês, entendido como um conjunto de reações dos organismos aos estímulos externos. O princípio do behaviorismo é que só é possível teorizar e agir sobre o que é cientificamente observável. Os behavioristas afirmam que os processos mentais internos não são mensuráveis ou analisáveis, sendo, portanto, de pouca ou nenhuma utilidade para a psicologia empírica. Segundo Book, hoje não se entende comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas sim como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente em que o seu fazer acontece. Skinner, o mais eminente sucessor de Watson, nasceu na Pensilvânia, doutor em psicologia pela Universidade de Harvard. Trabalhou na Universidade de Minnesota e, quando ingressou em Harvard como professor, exerceu grande influência sobre uma geração de estudantes. Ele morreu em 1990 de leucemia. A partir dos estudos de Watson e levando em consideração a lei do efeito, Skinner desenvolve a sua teoria sobre o condicionamento operante. Segundo o ponto de vista de Skinner, o homem é controlado pelo ambiente, sendo esse ambiente construído em parte pelo próprio homem. Mas o homem ainda não se deu conta do que pode fazer por si mesmo. Os estudos de Skinner, por meio da análise experimental do comportamento, se baseiam na formulação do conceito de comportamento operante. Segundo Book, o comportamento operante abarca um amplo conjunto da atividade humana. Citando Keller, afirma que o comportamento operante inclui todos os movimentos de organismo do qual se possa dizer que em algum momento tem efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente. Segundo os estudos de Skinner, o que possibilita a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante. A aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito ou consequência. E o que é reforço? Reforço é um conceito fundamental na teoria de Skinner. Um reforço é qualquer coisa que fortaleça a resposta. Segundo o Book, é toda consequência que, segundo uma resposta ou comportamento, aumenta a probabilidade dessa resposta, comportamento. Esse comportamento continuar ocorrendo no futuro. Vamos pensar no exemplo de uma pessoa que, ao tirar uma nota alta, 95 do total da prova, é elogiada publicamente pelo professor. Nas situações seguintes de avaliação, esta pessoa continua tirando notas altas. Segundo os pressupostos dessa teoria, podemos pensar na hipótese de que o elogio foi uma consequência boa, reforçadora. Dessa forma, a pessoa continuou tirando notas altas para receber o reforço. A consequência elogio do comportamento, tirar nota boa, funcionou como reforço. Entenderam? Outra situação que pode acontecer. Uma criança dá birra e a mãe presta atenção na criança, corrigindo-a ou mesmo dando uma palmada. Nas situações seguintes, a criança continua dando birra. Da mesma forma, podemos pensar na hipótese de que a consequência oferecida pela mãe, correção ou palmada, foi reforçadora para a criança, pois o comportamento em questão, a birra, continuou a acontecer. O reforço positivo
é aquele que, quando apresentado, atua para fortalecer o comportamento que o precede. Aumenta as chances do comportamento ocorrer no futuro. Pode ser um elogio verbal, uma boa nota ou um sentimento de realização ou de satisfação. Sempre oferece alguma coisa ao organismo. E o reforço negativo? Em reforço negativo, uma resposta ou comportamento é reforçada por parar, remover ou evitar um resultado negativo ou estímulo aversivo. Os estímulos aversivos tendem a envolver algum tipo de desconforto, seja físico ou psicológico. Comportamentos são reforçados negativamente quando eles permitem que você escape de estímulos aversivos que já estão presentes ou lhe permitem evitar completamente os estímulos aversivos antes que eles aconteçam. Uma das melhores maneiras de lembrar do reforço negativo é pensar nisso como algo que está sendo subtraído da situação. Quando você olha para ele desta forma, pode ser mais fácil de identificar exemplos de reforço negativo no mundo real. Na segunda-feira de manhã, você sai de casa cedo. Comportamento. Para evitar ficar preso no trânsito e chegar atrasado para a aula, remoção de um estímulo aversivo. Na hora do jantar, uma criança faz beicinho e se recusa a comer cada um dos vegetais no seu prato. Seus pais rapidamente tiram os legumes ofensivos para longe. Uma vez que o comportamento pirraça levou à remoção do estímulo aversivo, os legumes. Então, este também é um exemplo de reforço negativo. Nos reforços primários, a apresentação de estímulos é de importância biológica. Estão ligados a funções de sobrevivência, como comida, água, afeto, etc. Nos reforços secundários, o estímulo que antes era neutro, sem importância, adquiriu propriedade reforçadora por ter sido associado a estímulos de natureza biológica primários, como, por exemplo, elogio, sorriso, dinheiro, dentre outros. Extinção. A extinção é um procedimento segundo o qual uma resposta ou comportamento deixa de ser reforçada. Como consequência, a resposta ou comportamento em questão diminuirá de frequência, podendo até mesmo deixar de ser emitida pela pessoa. Como exemplo, podemos citar: imagine que um pesquisador treinou um rato de laboratório para pressionar uma barra para receber uma pelota de alimento. O que acontece quando o pesquisador deixa de entregar a comida? A extinção não ocorre imediatamente, mas irá após algum tempo. Se o rato continua a pressionar a barra, mas não recebe o alimento, o comportamento acabará por diminuir até desaparecer totalmente. Entenderam? Então vamos falar agora sobre punição. A punição é outro procedimento importante e acontece quando, após uma resposta, comportamento, é apresentado um estímulo aversivo, algo ruim, ou ainda quando é retirado um reforçador positivo presente na situação. O procedimento de punição não é o mais eficaz para reduzir comportamentos indesejáveis. Skinner sugeriu a substituição da punição de comportamentos inadequados pelo reforçamento. Dados esses conceitos básicos da teoria behaviorista, estamos em condições de retornar à tese fundamental da teoria em relação à aprendizagem. Vamos lá? A aprendizagem é condicionamento. O condicionamento operante ocorre por meio da manipulação de reforços. Por esse mecanismo, é possível a aprendizagem de novos comportamentos. Esses novos comportamentos nem sempre são apreendidos de uma vez. Podem ser comportamentos escassos no repertório do indivíduo ou mesmo inexistentes. Dessa forma, será preciso utilizar o procedimento da modelagem, pois, através de aproximações sucessivas, chega-se ao comportamento desejado. Princípios importantes a serem observados. Todo comportamento reforçado positivamente tende a acontecer novamente. Os conteúdos devem ser apresentados em pequenas quantidades, para que as respostas adequadas sejam reforçadas. E os reforços vão generalizar lado a lado estímulos similares, generalização de estímulo, produzindo condicionamento secundário. No entanto, nem sempre é isso que acontece. Criticado por uns, louvado por outros, Skinner vem se firmando há anos como o mais importante e o mais categorizado behaviorista de nosso tempo. Suas ideias têm influenciado e continuam a influenciar as chamadas ciências do comportamento,
Não obstante, as incompreensões, quando não há má vontade, revelado por tantos quanto a natureza e fundamentos científicos dessas ideias. É possível fazer diferente? Skinner apontou na sua teoria a eficiência do reforço positivo, sendo contrária à aplicação de punição e da repressão. Sugeriu que o uso de recompensas e reforços positivos do comportamento adequado é mais atrativo do ponto de vista social e pedagogicamente mais eficaz. E quais as implicações dessa teoria para a organização do fazer pedagógico? Conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos devem ser estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica. É matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. O material didático deve ser organizado de forma que o aluno possa utilizar sozinho, recebendo estímulos à medida que avança no conhecimento. Dessa forma, grande parte dos estímulos se baseia na satisfação de dar respostas corretas aos exercícios propostos. O behaviorismo traça pressupostos tecnicistas da educação, ao propor planejamento e organização racional da atividade pedagógica, a definição operacional dos objetivos, o parcelamento do trabalho com especialização das funções, ensino por computador, teleensino, procurando tornar a aprendizagem mais objetiva. E qual seria o papel do professor? O professor é considerado transmissor de conhecimento ao aluno e administra as condições da transmissão do conteúdo. O professor é considerado um planejador e um analista de situações de aprendizagem. Cabe ao professor decidir os passos de ensino, os objetivos intermediários e finais com base em critérios que definem os comportamentos de entrada e os comportamentos que o aluno deverá exibir durante o processo de ensino-aprendizagem, como também ao final do mesmo. O professor tem também a função de garantir a eficácia da transmissão do conhecimento, não importando as relações afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Vemos aqui que essa teoria privilegia a racionalidade e descarta as influências dos fatores afetivo-emocionais no ato de aprender. Sua tarefa é modelar respostas apropriadas aos objetivos instrucionais, sendo que a principal é conseguir um comportamento adequado. Processo de avaliação. O aluno será avaliado ao atingir os objetivos propostos, isto é, quando o programa tiver sido conduzido até o final de maneira correta. A avaliação será ligada aos objetivos estabelecidos. Pode-se fazer pré-testagem com a finalidade de conhecer os comportamentos prévios e, a partir daí, planejar e executar as etapas seguintes do processo ensino-aprendizagem. Os alunos são modelados à medida que têm conhecimento dos resultados de seu comportamento. No final do processo, ocorre a avaliação com o objetivo de medir os comportamentos finais. Agora, passaremos a falar sobre a teoria da Gestalt. Você sabe por que certas formas e grupos de elementos nos parecem mais harmônicos do que os outros? Naturalmente, nós somos mais atraídos por padrões visuais do que pelo caos. E é justamente aí que entram os princípios da Gestalt, os quais nos ajudam a entender como a percepção visual funciona e por que algumas formas ou grupos de elementos parecem mais equilibrados que outros. Mas o que é a Gestalt? A Gestalt tem origem alemã. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração. Esse movimento buscava respostas científicas para as questões que envolviam o processo de conhecimento e, ao mesmo tempo, oferecia uma reação às teorias de condicionamento através da análise dos efeitos da percepção. Até meados do século XIX, os problemas e temas da psicologia eram estudados pelos filósofos, passando a ser estudados pela fisiologia e neurofisiologia. Como resultado desses estudos, houve a formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, atribuindo a esse sistema a produção do pensamento, das percepções e dos sentimentos humanos, ou seja, do psiquismo humano. Nessa época, para se conhecer o psiquismo, estudou-se o funcionamento do cérebro através da fisiologia, neuroanatomia e neuropsicologia, pela necessidade de mensurar o fenômeno psicológico para se constituir como ciência. Os fisiologistas, através da psicofísica, por exemplo,
passam a estudar a fisiologia do olho e a percepção de cores, como o psicólogo filósofo Ernest Mach, considerado antecessor da psicologia da Gestalt, que fazia estudos das sensações, o dado psicológico, sobre o espaço e a forma, o dado físico. Foram Marx e Kohler que iniciaram os estudos sobre percepção e sensação de movimento, criando uma teoria propriamente psicológica. Esses gestaltistas queriam compreender os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, ou seja, como o estímulo físico é percebido pela pessoa como uma forma diferente do que é na realidade. Para a teoria da Gestalt, o conhecimento se produz porque existe no ser humano uma capacidade interna inata que predispõe o sujeito ao conhecimento, contrapondo-se ao behaviorismo, para o qual o conhecimento dos indivíduos é resultado de estímulos do meio. Para os gestaltistas, entre o estímulo do meio e a resposta do indivíduo, comportamento, existe o processo de percepção, que é inato, que é a capacidade por meio da qual o indivíduo estrutura a realidade, criando uma configuração. Na visão dos gestaltistas, o comportamento deve ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção do estímulo. A Gestalt é a teoria da forma e seu foco é o estudo da percepção. Ela nos mostra que o inteiro é interpretado de maneira diferente do que a soma de suas partes, ou seja, que a percepção do todo é maior que a percepção da soma de suas partes. Nesse sentido, a teoria da Gestalt se baseia em leis da percepção humana das formas para a compreensão das imagens e ideias. Você já notou como uma série de luzes piscando parece estar em movimento? De acordo com a psicologia da Gestalt, esse movimento aparente acontece porque nossas mentes preenchem a falta de informação. No caso das luzes, o apagar de uma luz com o imediato acender da próxima luz está para nossa mente como se a primeira luz tivesse sido deslocada da primeira posição para a segunda, o que é interpretado como se a primeira luz nunca tivesse apagado e, na verdade, tivesse simplesmente se deslocado de sua posição inicial para a posição da segunda lâmpada. Essa crença de que o todo é maior do que a soma das partes individuais levaram à descoberta de vários fenômenos diferentes e, ao mesmo tempo, muito relacionados entre si, que ocorrem durante a percepção. Segundo essas leis, os elementos constitutivos são agrupados de acordo com as características que possuem entre si, como semelhança, proximidade e outras que veremos a seguir de forma resumida. Pregnância ou boa forma. Esta lei afirma que os objetos são vistos de uma maneira que faz parecer tão simples quanto possível. Neste gráfico, observamos primeiramente o que de mais simples pode ser observado. No caso, um emaranhado de quadrados menores e maiores. Só depois de alguma observação, percebemos que são, na verdade, 3 quadrados dispostos na diagonal descendente. Semelhança ou similaridade. A lei da similaridade sugere que elementos similares tendem a aparecer agrupados. O agrupamento pode ocorrer, inclusive, em ambos os estímulos visuais e auditivos. Os elementos são agrupados de acordo com a distância em que se encontram uns dos outros. Elementos que estão mais perto de outros numa região tendem a ser percebidos como um grupo, mais do que se estiverem distantes de seus similares. Continuidade. Os pontos que são conectados pelo formato de uma reta ou curva transmitem a sensação de haver uma única linha que os ligam. Fechamento. O princípio de que a boa forma se completa fecha-se sobre si mesma, formando uma figura delimitada. É como se completasse visualmente um objeto incompleto. Tendemos a completar a figura ligando as áreas similares para fechar os espaços próximos. O que vemos? Um triângulo, certo? Entretanto, não há um triângulo desenhado. O que acontece é que a mente humana tende a preencher a informação faltante. Nosso cérebro sempre procura a solução mais simples para um problema, preenchendo espaços, criando grupos de itens que possuem características em comum, etc. Experiência passada.
A associação aqui é imprescindível, pois certas formas só podem ser compreendidas se já a conhecermos ou se tivermos consciência prévia de sua existência. Da mesma forma, a experiência passada favorece a compreensão metonímica. Se já tivermos visto a forma inteira de um elemento, ao visualizarmos somente uma parte dele, reproduziremos essa forma inteira na memória. E qual a aplicação da teoria da Gestalt no processo de aprendizagem? Sabemos que para que ocorra a aprendizagem é preciso haver experiência e a percepção, que são mais importantes do que as respostas dadas pelos aprendizes. O indivíduo no mundo está experienciando todo o tempo. Tais experiências podem acontecer de maneira informal ou formal, podem também serem planejadas ou não. O fato é que essas experiências estão presentes no momento da aprendizagem, habilidades motoras, expectativas, desejos, esperanças, vontades, conhecimentos formais escolares e não escolares. Tudo isso faz com que cada sujeito perceba a situação de aprendizagem de forma única, singular. Cada um, então, aprende à sua própria maneira. Os indivíduos vão selecionando e organizando de maneira pessoal os estímulos visuais, auditivos, táteis, memórias, etc., oferecidos pelo educador e pelo ambiente, respondendo a eles no todo, de forma que vá acontecendo uma reação aos estímulos mais significativos pelo sujeito, formando uma estrutura, uma organização interna. Aprender é ter insights. Mas o que é insight? Insight é uma compreensão que surge repentinamente e internamente na pessoa devido ao modo como vai aprendendo com as experiências e nas formas como percebe os estímulos oferecidos, estabelecendo relações entre os elementos de uma situação vista dentro de uma totalidade e não em suas partes. A aprendizagem na Gestalt ocorre pela percepção daquele que está na experiência. Aprender é perceber relações e não apenas registrar uma cadeia de respostas a estímulos específicos. Aprender é reagir a situações totais significativas e não a elementos isolados. Aprender é ter insights. A Gestalt tornou-se importante para a educação por demonstrar que a aprendizagem se torna ineficaz se ocorre de forma mecânica. Apenas as situações que ocasionam experiências ricas e variadas levam o indivíduo ao amadurecimento e à emergência do insight. Cabe ao professor fornecer este ambiente experiencial estruturado, em que o aprendiz é ativo na busca de solução dos problemas. O professor ocupa o lugar de um facilitador do processo, levando em consideração as possibilidades e as necessidades de cada aluno no processo de aprendizagem, dando ênfase às diferenças individuais e à maturação. Então, encerramos aqui nossas reflexões. Finalizando nossa aula de hoje, gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação, em que uma criança dá birra porque quer ficar mais tempo no videogame e por isso se nega a tomar banho. Pense agora em uma forma de extinguir o comportamento da birra dessa criança. Quais os procedimentos devem ser adotados? Daqui a 10 minutos volto com a resposta. Então, a que resposta vocês chegaram? Segundo Garcia, para extinguir com o quadro da birra, os pais devem dizer não e permanecer nessa postura até a birra passar. A criança tende a aprender que seus comportamentos não dão resultado. Portanto, quando ela começar a chorar quando quer algo, por exemplo, os pais, adultos ou responsáveis, devem ignorá-la, até mesmo nem olhar para ela. O mesmo autor ainda defende um outro caminho mais elaborado para a diminuição da birra. Segundo ele, o comportamento de birra traz sofrimento para a criança e, portanto, é preciso alterar relações. Se a criança está chorando porque quer refrigerante antes do almoço, uma proposta pode ser trocar por um chá, água ou outra coisa que não seja tão saborosa. Se ela quer brincar na hora de fazer a tarefa, deve se tornar o momento da tarefa mais prazeroso. Nesse procedimento, então, é preciso criar situações para que o comportamento de birra desapareça e, com isso, o sofrimento. Outra maneira seria o controle por regras, desde que compatíveis com as contingências em vigor. Por exemplo, refrigerante só será permitido aos finais de semana. Entretanto, se os pais permitirem de vez em quando, às terças ou quinta-feiras, a frequência do comportamento de birra não diminuirá. E assim, chegamos ao final de nossa aula de hoje. Aguardo vocês em nosso ambiente virtual. Até lá!